E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a como fazer um guarda-roupas aqui no Blender. Esse daqui é o guarda-roupa que eu fiz durante o vídeo, né? Eu tô gravando essa introdução no final, mostrando pra vocês o resultado do nosso projeto, inspirado no meu guarda-roupa da vida real, que está aqui do meu lado. Esse é o guarda-roupa que eu usei como inspiração para criar essa minha versão em 3D. O objetivo não foi ficar semelhante, ficar idêntico, mas foi mesmo uma base. E o mais legal, galera, é que eu consigo abrir as portas, abrir as gavetas. Então eu vou mostrar aqui para vocês, abrindo aqui a porta do guarda-roupa. Consigo abrir aqui também a outra. Essas gavetas também a gente consegue abrir. Abrindo as gavetas. Então agora eu vou mostrar como modelar, como criar um guarda-roupa como esse aqui no Blender. E bem pessoal, primeiramente aqui no Blender, eu vou precisar apenas de um cubo para poder transformar em meu guarda-roupa. Nessa cena inicial que o Blender costuma gerar por padrão, tem um cubo, uma câmera e uma iluminação. Então eu posso apagar essa câmera, só eu selecionar ela, arrastando assim com o mouse e apertar a tecla Delete do teclado. Eu posso fazer a mesma coisa com a iluminação. Ou se você quiser, você apaga tudo. Era só eu apertar a tecla A do teclado, que ia selecionar tudo. E eu vim apertar o Delete, que eu ia simplesmente apagar tudo. E depois criar do zero um novo cubo. Pressionando o atalho Shift A. Aí eu venho em Mesh. E aqui temos o cubo. Agora eu vou vir até o modo de edição. Vocês podem ver aqui em cima que eu estou no modo de objeto. Object Mode. Clicando em cima eu consigo mudar para o modo de edição. O Edit Mode. Ou uma forma mais rápida de eu fazer isso é simplesmente clicar na tecla Tab do teclado. Se eu clicar na tecla Tab, eu consigo alternar entre o modo edição e o modo objeto de forma mais rápida, de forma mais prática. Então é esse aqui o modo que eu vou usar. Agora no modo de edição, Edit Mode, eu vou vir com a ferramenta de escala para mim poder deixar esse cubo no formato mais próximo do guarda-roupa. Então se eu vier nessa barrinha verde aqui na lateral, eu consigo deixar ele mais largo, e se eu vir nessa barrinha azul aqui em cima, eu consigo deixar ele mais alto. E dessa forma eu vou conseguir deixar ele mais parecido aqui com o guarda-roupa que eu quero fazer. Que no caso, como eu comentei com vocês, eu estou utilizando o meu guarda-roupa da vida real como referência. Aí aqui vai depender do guarda-roupa aí que você quer fazer. Então esse tamanho aqui eu acho que já está legal. Olha só, já está até com cara de guarda-roupas. Agora eu venho na ferramenta de mover. Vou colocar ele aqui um pouco mais alto. E pronto. Agora eu vou começar a fazer as divisões, da onde eu quero fazer as portas. Como no meu guarda-roupa real, ele tem duas portas aqui de um lado, duas portas do outro. E aqui temos algumas gavetas. E eu quero replicar isso na versão 3D. Primeiramente eu vou fazer uma divisão aqui no meio, para separar as portas. Então eu vou vir com a ferramenta de Loop Cut. Com o mouse aqui por cima, eu consigo ter uma previsão de onde vai ficar essa linha. Eu quero que ela fique primeiramente aqui na vertical. Então é só dar um clique com o mouse. Quando aparecer essa prévia, é só dar um clique. E ele fez uma divisão, olha só. Agora eu vou fazer uma na horizontal. Só que nessa horizontal eu não vou clicar e soltar. Eu vou clicar e continuar pressionado. Agora eu consigo arrastar ela mais para cima ou mais para baixo. Porque dessa vez eu não quero que fique centralizada. Eu quero que ela fique um pouco mais abaixo. Aqui mais ou menos. No meu guarda-roupa também é possível ver que na parte de cima e na parte de baixo tem uma pequena separação, tem uma pequena chapa de madeira. Então eu quero replicar isso também no 3D. Então novamente eu vou vir com essa ferramenta e vou colocar ela um pouco aqui mais para cima e colocar uma linha um pouco mais para baixo também, para mim poder fazer essa separação depois. E beleza, galera. Nessa primeira parte, onde vai ficar as portas maiores, que aqui são duas portas maiores e do outro lado duas portas menores, né? Nesse lado onde vai ficar as portas menores, eu não quero que fique essa linha. Opa, dá um Ctrl Z aqui, eu fiz uma linha sem querer. Eu não quero que fique essa linha aqui, então eu vou apagar ela. Para isso, é só vir aqui no modo de seleção de Edge, porque nessa partezinha de cima a gente pode selecionar com o que a gente quer manipular. Por exemplo, eu posso manipular as quinas que chamamos de vértices. É as quinas da nossa forma geométrica. Se eu selecionar uma quina dessa, eu posso vir aqui com a ferramenta de mover e tirar ela do lugar. Mas no caso aqui eu quero manipular as linhas, que no caso chamamos elas de arestas. Então eu venho aqui nessa opção para me manipular essas linhas. Eu vou selecionar essa linha aqui que eu não quero mais e clicar na tecla de Delete. Ele vai me dar algumas opções de deletar. Então eu vou colocar aqui Dissolve Edges. E meu Blender está em inglês, então por isso que está como Edges. Eu acabei de remover aquela linha e agora sim eu posso começar a fazer as cavidades, né?
fazer uns buracos aqui onde vai ficar as roupas do guarda-roupa, vamos dizer assim. Agora aqui em cima eu vou mudar para o modo de faces, que é esse terceiro modo. Consigo selecionar as faces, né? Essas áreas do guarda-roupa. Então vou selecionar essa primeira parte maior. Eu vou vir nessa ferramenta de Insert, essa daqui que eu estou mostrando para vocês agora. Ou também eu posso vir com a tecla I do teclado. Se eu apertar na tecla I, eu vou ativar essa ferramenta também. Agora quando eu movo o mouse para cima ou para baixo, eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho dessa área que eu estou selecionando. Eu quero diminuir um pouquinho, apenas dessa forma. Então agora eu vou clicar com o mouse e pressionar na tecla E do teclado agora, para mim poder usar a ferramenta de extrusão. Olha só, com o Extrude, agora se eu mover o mouse para cima e para baixo, eu consigo criar um volume para fora ou para dentro. No caso eu quero criar um volume para dentro. Então eu vou subindo aqui o mouse um pouquinho. E aqui está bom. Olha só, acabei de criar uma entrada no guarda-roupa. Eu vou fazer a mesma coisa aqui agora nas outras duas divisões. Aqui na parte de cima a mesma coisa. Eu vou clicar com a tecla I, diminuir um pouco a área. Vim com a tecla E para extrusar para dentro. A mesma coisa aqui na parte de baixo. Seleciona a área, tecla I do teclado, diminui um pouquinho. Tecla E. E vou arrastando para dentro. E olha só, já temos aqui a estrutura do guarda-roupa. Só tá basicamente faltando as portas, né? Falando assim de uma forma mais geral. Vamos fazer essa porta agora. Eu vou alterar novamente para o modo de objeto, que lembrando, estamos aqui no modo de edição. Vou clicar na tecla Tab do teclado e voltar para o modo de edição de objeto. Agora vou vir na tecla Shift A para eu poder criar uma nova forma geométrica e vou criar novamente outro cubo. Esse cubo aqui eu vou transformar em porta. Agora eu vou voltar para o modo de edição e vamos arrastar esse cubo aqui meio que para frente. Agora, galera, novamente com aquela ferramenta de escala, eu vou ir modelando ele para ficar no formato de uma porta. Então vou diminuir um pouco aqui a profundidade, que a porta tem que ser bem fininha. Vou aumentar a altura para ficar melhor, para me poder definir o tamanho. Aqui no modo de visualização, onde tem essas coordenadas, eu vou clicar no X para poder fixar a câmera de frente com o guarda-roupa. Então, dessa forma, tá bem fixo com a frente do guarda-roupa. Vou aproveitar também e mudar aqui a viewport. Isso aqui vai mudar a forma com que o Blender está renderizando minha cena. Ele está renderizando agora com um pouco mais de detalhe. É tanto que anteriormente eu não dava nem para ver a profundidade do guarda-roupa. Se eu vim aqui no modo de shading, ele vai utilizar uma iluminação, umas sombras que vai nos ajudar a ter uma base. Olha só, agora já dá para ver aqui a divisão. E eu quero que minha porta ocupe essa altura aqui. Agora eu vou vir arrastar a porta aqui para o lado, vir na ferramenta de escala e aumentar para ele ocupar toda essa área da altura do guarda-roupa. Já a largura, eu não quero que ocupe toda essa largura, porque serão duas portas. Uma porta para esse lado aqui e uma porta para o outro lado de cá. Então eu quero que ele ocupe aqui mais ou menos a metade. Mais ou menos a metade não, tem que ser a metade mesmo. Então eu vou afinar um pouquinho ela e colocar do lado de cá, ó. Agora eu vou colocar na visão de lado. Só eu arrastar aqui de ladinho, ou então clicar aqui no Y. E agora eu posso arrastar para trás e encaixar aqui certinho. E pronto, a porta já está no lugar. Olha lá, a primeira porta. Lembrando que eu estou comentando que para me olhar de frente eu tenho que clicar no X, para me olhar de lado eu tenho que clicar no Y. Mas isso é de acordo com a minha cena. No caso que eu fiz o meu guarda-roupa de frente para o X. Se você tiver iniciado o seu objeto de lado, aí já vai ser diferente, mas você pode ir testando. Você clica aí no X, vê como é que vai ficar, se vai ficar de frente ou de lado. Isso aí vai depender de como você iniciou o projeto. Se eu clicar no Z, por exemplo, eu vou ver ele de cima. Belezinha. Então agora eu vou criar outra porta. Para criar outra porta é mais fácil ainda, porque como eu já criei a primeira, é só eu dar um Ctrl C, Ctrl V, literalmente. Então no modo de objeto, vou selecionar a porta. No meu teclado eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E eu acabei de copiar a porta. Se eu voltar aqui no modo de edição, no Edit Mode, agora é só arrastar ela para o lado. Ela tá meio bugada aqui porque eu acabei arrastando apenas a parte da frente da porta. Então eu vou clicar na tecla A para selecionar toda a porta. E agora sim eu consigo arrastar ela completamente. Vou colocar ela do ladinho da porta antiga. Aqui no ladinho. E olha só que legal, galera. A porta já está no lugar.
Eu acabei deixando um pequeno vão aqui no meio, mas não tem problema. Esse vão eu acho até legal, fica mais realista, né? Porque muitos guarda-roupa tem uma pequena greta aqui no meio, mas se você não quiser, é só tirar. Vim aqui na ferramenta de mover e junta os dois um pouquinho. Ou se for o caso, você pode até aumentar fisicamente o tamanho da porta, para ela não ficar tão estreita. Agora é só fazer a mesma coisa aqui, galera, nesse pequeno nicho aqui de cima. Eu posso até pegar essa mesma porta daqui, dar um Ctrl C, Ctrl V e arrastar ela aqui pra cima. Colocar ela aqui, ó. A única coisa que eu tenho que fazer aqui realmente é diminuir a altura dela, que ela ficou um pouco alta demais. Então eu vou diminuir um pouco a altura e colocar aqui centralizada. Eu estou fazendo esse aqui no modo de objeto, era para mim estar fazendo no modo de edição, no Edit Mode, mas tudo bem, né? Aqui é só ir escalonando. E beleza, já coloquei ela no lugar dela. Como eu fiz isso aqui no modo de objeto, não era para mim ter feito aqui, eu vou selecionar a porta, vou vir em objeto aqui em cima, vou vir em aplicar e colocar todas as transformações, para ele aplicar de fato todas essas modificações que eu fiz. Porque se eu ficar fazendo essas manipulações no formato geométrico, aqui no modo de objeto, ele pode dar alguns bugs depois, principalmente se você for animar. Então é legal fazer esse tipo de modificação no modo de edição e não aqui no modo de objeto. Belezinha? Agora eu vou fazer aqui a outra porta, é só dar um Ctrl C, Ctrl V novamente e arrastar ela aqui pro lado, ó. E beleza, já temos as outras portas. E agora, galera, eu quero fazer com que essas portas abram. De início eu quero apenas colocar o eixo da porta certo. Tá vendo esse pontinho aqui embaixo? Olha só, eu vou clicar na primeira porta e o pontinho está aqui. Eu vou clicar na segunda, o pontinho está aqui também. Se eu clicar aqui, o ponto está aqui. E aqui o ponto está aqui embaixo. Esse pontinho, você pode considerar ele como o ponto de rotação do objeto 3D, vamos dizer assim. Então, se por exemplo, eu selecionar aqui minha porta e tentar rotacionar ela, para me abrir, olha só, eu selecionei a porta, venho aqui na ferramenta de rotação e agora eu vou rotacionar ela. Olha o que aconteceu. Ela está levando em consideração esse ponto como eixo. Eu queria ver ela abrindo como uma porta de verdade aqui no meu guarda-roupa. E eu quero mover esse pontinho aqui para a porta, para a quina da porta, para ela abrir certinho. E para isso, eu vou vir nessa ferramenta aqui em cima de cursor, vou selecionar ela e arrastar esse cursor que está na tela. Olha só, eu consigo arrastar esse cursor. E eu vou colocar ele aqui onde eu quero que esse pontinho fique. Eu quero que esse pontinho fique aqui, ó, na quina. Agora eu vou vir selecionar a minha porta, vou clicar com o botão direito do mouse, vir nessa opção Set Origin e Origin to 3D Cursor. E olha só, o pontinho veio parar aqui onde estava o cursor. Agora sim, se eu tentar rotacionar essa porta, ela vai abrir como deveria. Olha só, ela está levando em consideração essa parte aqui como eixo. Muito bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as outras portas. Vou selecionar aqui a outra porta, pegar o cursor, colocar aqui. No caso dessa porta ele já tem que abrir levando em consideração esse cantinho aqui. A gente se certifica que está tudo certinho. Agora é só vir com o botão direito do mouse, Set Origin to 3D Cursor. E a bolinha foi para lá. Vou fazer a mesma coisa aqui agora com a outra porta. 3D Cursor. E prontinho, galera, agora já está tudo no jeito. Se eu clicar aqui nas portas, vocês podem ver que os pontinhos já estão tudo nos seus lugares. Agora eu vou fazer aqui as gavetas. Para me fazer as gavetas, eu vou novamente voltar no modo de objeto. Na verdade, eu já estou nele. Então é só clicar agora no Shift A, no Mesh e Cube. E esse cubo eu vou transformar na minha gaveta. Então eu vou voltar no modo de edição. Eu vou arrastar esse cubo aqui para frente. Vou colocar aqui no modo de visualização frontal, clicar no X para me poder visualizar aqui exatamente de frente, que eu quero que ele fique aqui com a largura certinha desse espaço. Então é só eu manipular aqui a largura para ele ficar aqui certinho, galera.
Aqui eu acho que tá bom. Agora a altura. Lembrando que no meu caso aqui, meu guarda-roupa tem 3 gavetas. Então eu vou separar em um tamanho que caiba 3 espaços desse aqui. Na verdade pode até ser um pouco menor, porque a gaveta em si ela é um pouco menor, né? O que acaba ultrapassando é a parte da frente da gaveta, que é um pouco maior. Mas a gaveta em si é um pouco mais baixa. Então eu vou fazer um negócio um pouco menorzinho aqui. Eu acho que aqui já é o suficiente. E a gaveta vai ficar aqui na frente. Aqui é a primeira gaveta. Beleza. Agora eu vou diminuir um pouco a profundidade dela, porque ela está um pouco profunda demais. Vai acabar até ultrapassando. Então eu venho novamente aqui na ferramenta de escala. E vou diminuir um pouco a profundidade. Agora, galera, eu vou vir com a ferramenta de Loop Cut. E vou fazer uma divisão aqui na frente. Uma divisão bem pequena. É só uma tirinha mesmo. Para mim poder criar aquele espaço que tem na gaveta, né? Aquela tabuazinha, eu não sei como dizer exatamente. Mas geralmente a gaveta ela se sobressai um pouco para cima e um pouco para baixo. E é isso que eu quero fazer aqui na nossa versão 3D. Agora com a ferramenta de faces. Com a tecla Shift selecionada. Eu vou marcando essas faces que eu quero aumentar, sobressair para fora, e vou vir aqui em Extrude. Eu vou ficar pressionado na verdade para mim mudar as opções. Aqui temos algumas opções diferentes. Eu quero essas aqui, Extrude Along Normals, porque eu quero que elas cresçam para fora do meu objeto. Então agora se eu puxar, olha só, ela vai crescendo para fora. E é isso que eu quero aqui nesse caso. Aqui eu acho que já tá bom. E agora eu vou aumentar individualmente para que ela cresça para cima. Então vou selecionar aqui a face de cima e puxar. E fazer um pouquinho aqui também na parte de baixo. Selecionar aqui a face de baixo e dar uma puxadinha para baixo. E pronto, ó. Já tá feita aqui a parte da frente da gaveta. Então eu vou colocar de novo aqui na visualização de frente, para mim ver se não ficou largo demais. Mas eu acredito que não, tá numa largura legal. Só a parte de cima aqui que eu acho que ainda pode subir mais um pouco. Dessa forma aqui tá legal. E agora vamos fazer a parte de dentro da gaveta, né? Porque essa gaveta aqui não tem como colocar nada dentro dela, porque ela tá fechada, tá tampada. Então aqui no modo de faces, vou selecionar essa face de cima. Vou vir com a tecla I do Insert. Eu consigo diminuir um pouquinho, igual a gente fez para criar as portas lá no início, ó. Eu consigo diminuir um pouco a área, até um tamanho aqui que eu achar que tá legal, como aqui. E agora eu vou extrudar para dentro. Eu clico na tecla E do teclado e abaixo. E olha só, eu criei uma cavidade. Opa, abaixei demais. Pronto. Criei aqui uma cavidade dentro da gaveta, onde vai ser colocado os objetos. Agora é só eu selecionar aqui todo o meu objeto. Para isso é só eu selecionar aqui em alguma parte dele, como por exemplo essa face aqui, e clicar na tecla A para me selecionar tudo. E agora é só arrastar ele para onde eu quero. No caso aqui eu vou arrastar para trás, para ele poder encaixar no guarda-roupa. Então arrasta aqui para trás. E essa é a hora que a gente vai ver se tudo vai se encaixar direitinho. Vou levantar um pouquinho, arrastar aqui um pro lado. E eu acho que tá legal, hein? Vou voltar agora no modo de objeto, clicar aqui na tecla Tab para o objeto Mode e vou copiar essa gaveta para baixo. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V e mover lá para baixo. E dar mais um Ctrl V para me colocar aqui a última gaveta, que vai ficar aqui, ó. Pronto, já estamos agora com as 3 gavetas no lugar. O nosso ponto de origem ficou bem nada a ver aqui no lado, mas para me colocar ele no centro é bem tranquilo também. É só eu selecionar na minha gaveta, vou clicar com o botão direito do mouse e vir em Origin to Geometry. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no segundo, ó. Clicar com o botão direito, Origin to Geometry, para ele vir para o centro da minha geometria, esse pontinho. Vou vir aqui no último. E agora sim, está tudo certinho aqui os pontos do meu objeto. E bem pessoal, tá meio ruim de enxergar esse guarda-roupa na verdade, né? Por causa da iluminação, olha só, tá muito branco, não dá nem para ver direito as divisões, as portas. Então vamos cuidar dessa iluminação.
Então aqui em cima, que eu estou usando o modo de preview de material, eu vou colocar no modo de renderização, que é esse último modo. Então no caso tá tudo escuro porque não tem nenhuma iluminação no ambiente, mas eu vou colocar uma iluminação agora clicando na tecla Shift A. Dessa vez, em vez de vir em Mesh, eu vou vir até Light. Colocar uma luz de ponto. Agora é só eu posicionar ela onde eu quero. Isso aqui é uma iluminação, galera. Não tá fazendo muita diferença não, porque ela tá bem fraquinha. Aqui na nossa área de ferramentas, eu vou vir até a iluminação. É só clicar nessa pequena lâmpada e eu consigo aumentar a potência dela. Olha só, aí ela fica bem mais forte, né? Vou subir um pouco. Aumentar aqui um pouco o brilho dela. Posso mudar também a tonalidade, a cor da iluminação, mas aqui pra mim tá bom. Eu só vou replicar ela, dar um Ctrl C, Ctrl V, para poder ficar um pouco mais uniforme, colocar uma aqui um pouco para trás também. Aqui tá o nosso guarda-roupa, e eu estou sentindo falta de um puxador para essas portas, né? Não tem um lugar assim pra gente puxar e abrir as portas do guarda-roupa. Então eu vou vir no Shift A para me selecionar um outro quadrado, um outro cubo, e esse cubo vai ser o meu puxador. Eu vou vir aqui arrastar ele até a frente, vou diminuir, deixar ele parecendo com um puxador mesmo. Então é só a gente diminuir aqui de forma bem prática, bem rapidinha mesmo. Só arrastando. E grudando aqui na porta. Aqui vai ser o puxador dessa porta. Vou diminuir um pouquinho que eu tô achando ele muito sobressalente. Diminuir aqui. Aqui é o primeiro puxador. E eu quero colocar um puxador também na outra porta. Então só vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. E arrastar para essa outra porta. Agora eu vou dar outro Ctrl C, Ctrl V. Não sei se está muito grande esse puxador. Será que está muito grande? Eu acho que está um pouco grande, hein? Vou dar o Ctrl Z aqui para desfazer. E diminuir um pouquinho. Porque eu tô achando que ele está muito grande. Agora eu acho que tá legal. Então, Ctrl C, Ctrl V, arrasta aqui pro lado. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar agora na porta aqui de cima. Ctrl C, Ctrl V e arrasta aqui para outra portinha. Olha só os puxadores. Agora eu quero fazer também os puxadores da gaveta. Eu vou aproveitar esse mesmo puxador das portas. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, arrastar aqui para baixo e vou vir na ferramenta de rotacionar. E para ficar um negócio mais preciso, ao invés de simplesmente vir aqui e rotacionar, eu posso vir aqui na nossa ferramenta de transformação e colocar a rotação no eixo X. Olha só, olhando de frente, dá para ver que esse aqui é o eixo, essa linha vermelha é o eixo X. Então no eixo X eu vou colocar 90 graus. Eu quero que ele gire 90 graus, que ele vai ficar na horizontal. Então é só posicionar ele aqui onde eu quero, um pouquinho mais para cima, dar um Ctrl C, Ctrl V para as outras gavetas aqui de baixo. Ctrl C, Ctrl V. E já temos aqui nossos puxadores. E, sinceramente, viu? Esses puxadores, um simples detalhe, já fez uma diferença bem grande para o visual do guarda-roupa. Agora eu quero que os puxadores fiquem fixos na porta. Porque, por exemplo, se eu for tentar abrir essa porta, olha só, o puxador não vai vir junto. Ele vai ficar grudado lá, flutuando no lugar dele. Eu quero que ele fique grudado na minha porta. Para isso, eu vou selecionar o puxador, vou pressionar a tecla Shift e selecionar a porta que eu quero que ele se junte. No caso, eu quero que ele se junte a essa porta. Então, eu selecionei primeiro o puxador e com a tecla Shift pressionada eu selecionei a porta. Agora eu vou vir com o botão direito do mouse e vou vir em Join, nessa teclinha aqui, que ele vai juntar tudo, ó. Agora virou tudo uma única peça. Se eu abrir a porta, o puxador vem junto. Bem legal. E é importante você primeiro selecionar o que você quer que se junte e depois a peça principal. Se eu selecionar primeiro a minha porta para depois selecionar o puxador e juntar, olha só o que vai acontecer. Quem vai ser o chefe vai ser o puxador. Então na hora que eu estou girando, ele está girando em torno do puxador. E eu não quero que isso aconteça. Então vou dar o Ctrl C. Primeiro eu tenho que selecionar o objeto que vai se juntar ao outro. E por último, eu seleciono o objeto principal, que é a porta. E agora sim eu venho em Join. E está funcionando certinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro. Seleciono o puxador, depois seleciono a porta, Join. Puxador, porta, Join. Puxador, gaveta. Com o Shift pressionado no teclado. Botão direito, Join. E vou fazendo isso aqui com todos
os meus objetos. E esse método, galera, vai ser bem útil se você quiser animar diretamente aqui na gaveta e na porta, vindo aqui manualmente e abrindo, sem usar o Shape Keys. Mas se você quiser, você pode usar o Shape Keys, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, se eu quiser abrir essa gaveta, ou essa porta, eu não precisar ter que vir aqui, vir nessa ferramenta de rotacionar e girar, eu consigo fazer isso usando essas ferramentas de Shape Keys. E se for para usar esse método, a gente pode até aproveitar e juntar as portas e gavetas ao guarda-roupa, vai ficar até melhor. Porque se, por exemplo, eu tentar mover esse guarda-roupa, olha só, vou selecionar aqui o guarda-roupa, vou vir com a ferramenta de mover, e olha só, as portas ficaram tudo lá, as portas e as gavetas. Eu quero que tudo junte, tudo vire uma única peça. Então vou selecionar aqui todas as portas e gavetas com a tecla Shift do teclado pressionada. Então pressiono a tecla Shift e vou selecionando aqui os objetos. E na verdade agora que eu fui ver que essa gaveta está um pouco mais baixa do que a porta, né? Então eu vou aproveitar que estou nessa parte aqui, vou selecionar essas duas portas e vou aumentar um pouco a altura dela, só para poder ficar de acordo com a altura da gaveta. Então com a ferramenta aqui de escala, eu aumentei a altura, agora eu vou abaixar um pouquinho e pronto, já ficou melhor. E como eu fiz essa modificação no modo de objeto, eu vou selecionar aqui novamente as duas portas, em objeto, aplicar e aplicar a escala. Clicar aqui em escala, para ele poder ficar certinho. E como eu ia dizendo, eu quero que essas portas e gavetas se juntem ao objeto do guarda-roupa. Então para isso, eu vou selecionar aqui todas as portas e gavetas. E por último, eu vou selecionar o guarda-roupa. Então eu vou clicar no guarda-roupa. E agora eu vou clicar com o botão direito do mouse e vir em Join. E pronto, agora virou tudo um único objeto. Se eu tentar arrastar o guarda-roupa, vai tudo junto. E eu quis mostrar das duas formas, galera. Primeiramente ali juntando apenas os puxadores nas portas e nas gavetas para poder fazer a animação manualmente, selecionando a porta manualmente e puxando. Mas se for para usar o Shape Keys, a gente pode vir diretamente nessa parte, juntando tudo a uma única peça. Não precisa juntar os puxadores, as portas, para depois juntar tudo. A gente pode juntar tudo de uma vez só. Só é selecionar tudo e depois juntar ao guarda-roupa. Mas agora eu vou mostrar aqui como fazer a animação com o Shape Keys. Então nessa ferramenta e nessa área de Shape Keys, a gente consegue criar animações pré-definidas específicas para alguma coisa, no caso aqui para poder abrir as portas desse guarda-roupa. Então primeiramente, com o objeto do jeito padrão dele, que é com todas as portas fechadas, eu vou vir aqui e criar um Shape Key. E esse objetozinho, galera, para ser mais didático, vamos dizer que ele salva a posição do seu objeto. Então ele salvou essa posição como padrão, que é as portas tudo fechada. Então se eu quiser, por exemplo, criar essa porta esquerda aberta, eu vou criar um novo objeto agora. E eu vou chamar esse então eu vou criar aqui o porta esquerda. Eu vou colocar só um S, porta esquerda. Isso aqui vai ser referente à minha porta esquerda aberta. Agora eu vou clicar na tecla Tab do teclado para me voltar no modo de edição. E agora eu quero abrir essa minha porta. Eu vou clicar na minha porta e vou clicar também no puxador com o Shift e pressionar o L no teclado. Quando eu pressiono L, eu seleciono todo o meu objeto. Olha só, vou dar um Shift e clicar aqui nesse puxador e clicar o L. Olha só, ele selecionou todo o meu puxador. E agora eu vou abrir essa porta aqui com a ferramenta de rotação. Clicar aqui em rotação e vou fazer a posição dessa porta aberta. Olha só, ela aberta vai ser desse jeito. Vocês viram que ela abriu levando em consideração aqui o centro do objeto como um 3D, né? Porque quando a gente fez aquela junção do objeto, acaba que ele desconsidera aquele ponto, ele não existe mais, porque a gente juntou com o objeto do guarda-roupa. Então eu vou colocar ela de volta no lugar manualmente. Vou vir com a ferramenta de mover e vou arrastar ela aqui para onde ela deveria ficar quando estivesse aberta, que é aqui, ó. Eu quero que essa porta aberta fique exatamente aqui. E pronto, agora eu vou voltar para o modo de objeto. E vocês podem ver que a porta voltou a ficar fechada. Mas essa porta só vai abrir quando eu vim e aumentar o valor da minha porta esquerda. Então se eu vim aqui, clicar no valor e aumentar, olha só o que acontece. Eu consigo simplesmente abrir e fechar minha porta. Bem legal. Então eu consigo fazer isso aqui
com cada um dos objetos. Se eu quiser fazer agora para a porta direita, uma nova aqui, vou colocar agora porta de, que é a porta direita. Vou deixar ele selecionado aqui. Agora eu vou entrar no modo de edição, selecionar minha porta direita, selecionar também o puxador. Vou vir na tecla L do teclado para poder selecionar todo o objeto. E agora eu vou fazer essa porta abrir manualmente. Vou vir aqui na ferramenta de rotação, vou girar a porta. Olha só, ele abriu meio que bugado porque eu acabei que não selecionei todo o objeto. Vou selecionar minha porta, clicar em L para selecionar toda a porta. Agora eu vou pressionar o Shift e clicar no meu puxador e selecionar L novamente, porque o L vai fazer eu selecionar todo o objeto. Agora eu vou novamente tentar girar e agora sim ela abriu. Agora é só arrastar ela aqui para onde ela deve ficar quando estiver aberta, que no caso é aqui. Beleza, se eu voltar para o modo de objeto, a porta vai estar fechada, mas agora eu tenho duas opções de abrir porta, a porta esquerda e também a porta direita. Olha só, eu consigo aqui abrir a porta direita, abrir a porta esquerda, as duas ao mesmo tempo. Isso aqui é bem legal, muito prático para a gente fazer animação. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essas outras portas. Vou criar uma nova aqui. Eu vou colocar só porta P esquerda para não ficar um nome muito grande. E aqui o porta D direita. E pronto, fiz aqui também para as portas menores. Olha só. Consegui aqui abrir e fechar as portas pequenas. E eu também, do mesmo jeito, consigo fazer a animação para as gavetas, para mim poder abrir e fechar as gavetas. Então eu vou criar um novo aqui. Eu vou colocar a gaveta 1, por exemplo. E a mesma coisa, galera. Eu vou selecionar a minha gaveta 1, entrar no modo de edição, selecionar a gaveta que eu quero abrir, apertar L para poder selecionar toda a geometria da minha gaveta, pressionar também o meu puxador com L para poder selecionar tudo. E agora eu vou abrir ela até o máximo que eu quero que ela abra, porque aqui não tem limite. Eu consigo abrir ela até demais, mas eu tenho que colocar até onde eu quero que ela abra, que no caso é mais ou menos até aqui. E pronto. Agora quando eu vim aqui no meu shape aqui, o máximo que ele vai abrir é onde eu definir. Olha só, o valor máximo vai ser até aqui. Agora eu vou só fazer a mesma coisa com as outras gavetas. E agora, galera, é só fazer a mesma coisa que a gente fez com a primeira gaveta. Eu vou criar duas novas shape keys e animar as outras duas gavetas. Eu estou adiantando novamente o vídeo para não ficar tão grande, tão repetitivo. Eu vou aproveitar também para fazer os pés do guarda-roupa. Então, com a tecla de atalho Shift A no teclado, eu vou criar outro cubo que será o pezinho. Eu vou aqui mesmo no modo de objeto, eu vou mover ele até a parte de baixo, colocar ele aqui meio que na lateral, escalonar ele um pouquinho com a tecla de atalho S. E vou arrastando o mouse até diminuir um pouco o tamanho dele. Agora aumentar um pouquinho a altura com a ferramenta de escala. E é só posicionar ele aqui certinho na lateral. Eu vou querer, galera, nesse guarda-roupa 6 pés. Eu vou querer um aqui, um no meio e um do lado de cá. A mesma coisa na parte de trás. Aí é só eu copiar. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Deixar um aqui meio no meio. Ctrl C, Ctrl V e colocar do outro lado. Agora é só eu selecionar os três, dar um Ctrl C, Ctrl V e arrastá-los aqui para a parte de trás. Agora eu vou selecionar novamente esses aqui da frente e selecionar por último o guarda-roupa. Vim com a tecla de atalho Ctrl J para me juntar tudo, né? Ctrl J, que é tipo eu vim aqui com o botão direito e clicar em Join. E prontinho, já terminei. Já consigo abrir as gavetas, olha só. Tudo funcionando. Mas o que eu quero fazer agora, galera, é conseguir mudar a cor do guarda-roupa, que ele está com essa cor branca. E se eu quiser colocar uma cor diferente, tipo, se eu quiser colocar um marrom. Até agora eu estava usando essa área de trabalho layout, aqui em cima, como vocês podem ver. Mas agora, para me mudar a cor dele, eu vou vir até a aba shading. Aqui eu consigo criar novas texturas. Eu quero criar uma cor sólida a princípio. Então eu vou clicar no guarda-roupa, clicar aqui no objeto. Agora eu vou clicar em New, Base Color. Aqui eu consigo
definir a cor que eu quiser. Então, se eu quiser, por exemplo, o marrom, eu posso puxar aqui pro lado marrom, diminuir um pouco a claridade para ficar o marrom um pouco mais escuro. Aqui eu posso ir testando vários tons diferentes até chegar em uma cor mais próxima a que eu deseje. Pode acontecer de vocês também tá mudando a cor aqui e não ver resultado nenhum, mas é só se certificar aqui em cima de que esteja na aba ou de preview de material ou então na aba de renderização, porque se tiver na aba de sólido, ele não vai mudar a cor, a gente não vai ver mudança na cor, beleza? Então vou colocar aqui na aba shading, que tem uma na renderização, na verdade, porque fica um pouco mais próximo ao resultado final, se eu for renderizar isso aqui em uma imagem ou em um vídeo. Então voltando agora para layout, eu posso também criar um piso para esse cenário, né? Para isso eu vou usar a tecla de atalho do teclado Shift A, igual eu usei anteriormente para criar o cubo, mas agora em vez de vir em cubo, eu vou vir em plane, para me poder criar um plano. E para escalonar, para aumentar o tamanho dele, eu vou usar a tecla de atalho S do teclado, então clicando em S e arrastando o mouse, eu consigo aumentar o tamanho desse plano. E agora é só posicionar aqui com a ferramenta de mover, eu vou posicionar ele um pouco abaixo do guarda-roupa. Mover um pouco aqui para trás e prontinho. Vou aplicar também essa modificação, aplicar todas as transformações. E beleza, galera, basicamente esse aqui é o resultado final do guarda-roupa. A gente consegue ainda um resultado melhor, um resultado ainda mais realista se colocar uma textura de madeira nesse guarda-roupa, porque eu estou basicamente usando uma cor sólida. No caso aqui o guarda-roupa está todo marrom, como vocês podem ver. Mas e se eu aplicar uma textura para simular realmente uma madeira? Eu posso fazer isso pegando uma imagem de uma textura de madeira. No caso eu resolvi criar minha própria textura, vamos dizer assim, tirando uma foto do meu guarda-roupa. Então eu vim aqui, tirei uma foto do guarda-roupa com o celular, ou eu posso tirar a foto de outra superfície, até da minha mesa, de alguma coisa que tenha uma textura que eu queira simular. Então eu fui lá com o celular, tentei tirar de uma forma que não pegasse muita luz ou muita sombra na superfície. Essa daqui foi o resultado da imagem que eu tirei com o celular. Olha só, não ficou muito legal porque ficou com esses pontos escuros, uns pontos mais claros, muito bruto de um lado para o outro. O ideal é que fique o mais uniforme possível a imagem, mas aqui eu fiz de uma forma rápida só mesmo para mostrar de exemplo para vocês, beleza? Então é uma imagem 100% da textura, não estou pegando nada aqui ao redor, como vocês podem ver. E para me aplicar no meu objeto 3D, primeiramente o que eu vou fazer, eu vou voltar aqui no modo de edição e vou remover essas linhas desnecessárias que eu deixei aqui, ó, essas arestas. Então eu vou vir aqui no modo de seleção de linhas, né, da edges, arestas, e vou remover essas linhas aqui desnecessárias que eu deixei no meio. Então vou selecionando aqui aos poucos, com paciência, essas que estão aqui no meio que não tem necessidade. Eu clico com o botão Delete do teclado e venho aqui em Dissolve Edges, que ele vai removendo. Olha só, já removeu. E eu vou fazendo isso aqui com todas as gavetas. Venho aqui em Dissolver. Removeu. Isso aqui até ajuda o projeto a ficar mais leve, fica com menos faces desnecessárias. Eu não vou remover todas desnecessárias, apenas essas aqui que estão mais visíveis. Aqui na parte de trás também tem, então eu vou removendo. E beleza, galera. Antes eu vou fazer um negócio aqui que eu deveria ter feito já, que é dar uma profundidade nessa parte de cima, né, para ficar mais realista com o guarda-roupa. Eu vou voltar aqui no modo de objeto, vou selecionar, vir no modo de face, seleção de face, selecionar a parte de cima. E eu posso vir na tecla I do teclado para dar um insert e apertar um extrude para afundar. Olha só, ele criou uma profundidade, ficou mais realista com os guarda-roupas da vida real, que geralmente tem essa profundidade. Mas enfim, agora vamos criar aqui a textura, vindo aqui em cima na área de shading novamente, mas dessa vez eu vou clicar em Add, Texture, Imagem Texture, vou colocar aqui do ladinho, vou puxar uma linha aqui do Color para o Base Color, e vou vir em Open para me poder abrir a pasta no meu PC, onde eu deixei aquela textura, no caso aqui eu já abri, onde eu tinha deixado guardada, vou selecionar ela e clicar em abrir. E olha só, galera, já foi aplicada aqui a minha textura no guarda-roupa. Não ficou do jeito que eu queria, ficou... Peraí, vou voltar aqui para o modo layout para vocês verem.
ficou umas partes muito grandes, outras partes aqui ficou pequena, com baixa resolução. Ficou lembrando muito aquele visual de jogo antigo, né? Eu tô até vendo aqui um lado onde eu esqueci de remover a linha, era pra me ter removido aqui também, mas não tem problema não. Mas vocês podem ver aqui que ficou umas partes com baixa resolução. Isso aqui a gente pode corrigir. Para corrigir, eu vou vir até a parte de UV Editing, aqui em cima. A minha tela vai ficar dividida entre uma pré-visualização do objeto inteiro e uma visualização da textura. E aqui, galera, eu consigo selecionar as faces e ir alterando a textura. Então, por exemplo, eu selecionei aqui essa gaveta. Olha só, eu consigo ter uma pré-visualização de como ela está organizada aqui. Por isso que ela está distorcida. Olha como ela está distorcida aqui na imagem. Porque quando eu seleciono ela, a visualização dela está distorcida. Ela está pegando em uma perspectiva meio diferente, vamos dizer assim. Então eu posso vir com as ferramentas de seleção, selecionar essa parte aqui de trás que está um pouco torta e escalonar para ficar um quadrado mais uniforme. Agora eu vou abaixar um pouquinho. E olha como já melhorou. Melhorou bastante, hein? Vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Não, aqui em cima já tá certo. Essa de cima aqui que tá com baixa resolução, ela só está pequena. As de baixo dá pra gente ver que tá com a resolução boa. A de cima tá com uma baixa resolução, porque ela tá pegando uma área muito pequena da textura. Olha só o tamanho da textura e o tamanho que ela tá pegando. É uma área bem pequena. Então vou selecionar toda essa seleção e escalonar para pegar uma área maior da minha textura. No caso aqui, como é uma textura de uma madeira, não tem problema eu repetir a mesma textura em outras partes. Por isso que eu estou selecionando várias partes uma em cima da outra, né? Porque não tem problema. Dá até para ver, ó, que essa mancha na madeira está se repetindo aqui em cima, está se repetindo aqui, porque eu estou pegando a mesma parte da textura várias vezes. Se eu não quiser que isso aconteça, é só eu pegar áreas diferentes da textura. Então aqui, por exemplo, ao invés de estar pegando toda essa área, eu posso diminuir um pouco a seleção e pegar uma área diferente em que não tenha essa mancha. Pegar aqui, ó, por exemplo, aqui, opa, na parte de baixo, eu posso selecionar uma outra parte também para não ficar pegando esses mesmos desenhos da madeira. Aí aqui vai da escolha, a pessoa pode ir modificando, fazendo o que quiser. Aí, algumas áreas, galera, a textura fica bem estranha, como por exemplo, essa parte de dentro do guarda-roupa. Olha só, na parte de baixo, por exemplo, eu vou colocar aqui na seleção de faces e vocês podem ver que no mapeamento tá basicamente uma linha, não tem muito o que eu fazer aqui. Então eu posso resolver isso selecionando essa face que está se comportando dessa forma. Venho aqui na área UV, nessa seleçãozinha UV, e selecionar a opção Unwrap Conformal. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas se eu usar essa opção, ele vai remapear essa parte para mim. Basicamente isso. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse lado. Olha só, já melhorou bastante. A parte do fundo está certinha, só está com a resolução baixa. Então aqui eu consigo aumentar a área que ele vai pegar da textura. A mesma coisa aqui em cima. Então eu vou refazer. Ele está pegando meio que na vertical, mas eu vou girar a textura para ele poder pegar uma área maior. Como essa é uma área um pouco grande, em áreas maiores, quanto mais detalhe a gente pegar, melhor vai ficar a resolução. Então eu vou girar aqui para ele poder pegar uma parte maior da textura. E olha só, galera, já melhorou bastante, hein? Fazer aqui também na parte de baixo. Aqui nessa pequena parte. E pronto, o que eu posso fazer aqui também, se eu quiser melhorar, é colocar um puxador diferente. Os puxadores estão basicamente da mesma cor do guarda-roupa. Se eu quiser, eu posso colocar um de outra cor. Então, voltando aqui em Shading, eu posso criar um novo material. Esse aqui é o material principal do guarda-roupa. Guarda-roupa. Eu vou criar um novo agora para o puxador. Então eu cliquei aqui no sinalzinho de mais, vou clicar agora em New. E vou renomear ele para puxador. E aqui eu consigo colocar uma outra cor. Ou deixar branco aqui mesmo e aumentar
o Metallic, para ele simular um metal, colocar um brilho também. Mas vamos aplicar ele aqui nos puxadores. Eu vou vir aqui na aba de edição, no Edit Mode, dentro do Shading ainda. Vou selecionar meu puxador, selecionar a tecla L do teclado para poder selecionar toda a área do puxador e vir nessa opçãozinha Assign aqui embaixo. Mas antes eu vou selecionar a textura que eu quero, que é o puxador, e clico para aplicar a textura. E olha só, eu consegui aplicar a textura nesse objeto. Então agora é até melhor para mim poder configurar a textura, que eu consigo ir vendo um preview dela. Aqui em cima eu vou até mudar para a visualização de renderização, para mim ver já um resultado final de como ficaria. O brilho, galera, esses efeitos não tá dando tanto resultado porque ele reflete o ambiente ao redor. E aqui ao redor não tem muita coisa para ele refletir, né? Eu não coloquei um HDR, uma ambientação mais interessante, então não tá dando tanto resultado. Mas vou aplicando aqui nos outros puxadores. É só selecionar o puxador com o Shift apertado e clico L para selecionar toda a área dele. E agora é só aplicar a textura do puxador. E tá todo mundo agora com o puxador. Eu posso mudar a cor do jeito que eu quiser. Se eu quisesse eu poderia colocar uma textura também, uma textura diferente, uma imagem de uma textura. Mas eu acho que aqui tá bom já. Vou colocar um pouco mais escuro. E beleza. Essa parte de dentro aqui acabou passando a batida. Deixa eu consertar. Mas é isso aí, galera. O guarda-roupa já está pronto. Olha só aí o resultado final do projeto. Aí aqui eu consigo abrir as portas, consigo abrir as gavetas. E o que ficou meio estranho, galera, é que eu usei como referência o meu guarda-roupa, né? Como eu mostrei pra vocês aqui, eu tirei a foto do meu guarda-roupa, que é marrom. Porém, o projeto ficou meio cinza, porque a câmera do celular, essa câmera acaba mudando um pouco ali as cores. Eu poderia corrigir isso aqui facilmente no editor de imagens, por exemplo, alterando ali a tonalidade. Mas eu gostei aqui do resultado, ficou legal. E se por acaso eu quiser salvar uma imagem desse guarda-roupa para poder compartilhar com alguém ou algo do tipo, é só eu vir aqui em cima nessa opção Render e clicar em Render Image. Mas eu não consigo fazer isso porque eu não tenho nenhuma câmera na cena, né? Eu preciso de uma câmera. Então, para resolver, eu posso vir com a tecla de atalho do teclado Shift A e criar uma câmera. Para a gente poder ajustar o campo de visão da câmera de uma forma melhor, eu gosto de dividir a tela em duas. Então, com o cursor do mouse, eu vou vir aqui no cantinho, clicar e arrastar, colocar aqui na metade mais ou menos, duas visões diferentes. Um dos lados eu vou usar para me poder configurar minha câmera, para me poder arrastar ela para um lado para o outro. Então, eu uso essa ferramenta de mover para poder mover a câmera pelo ambiente 3D. E do outro lado, eu vou usar para me visualizar a imagem da câmera. Então, agora clicando na tecla de atalho 0 do teclado. E essa daqui é a imagem da câmera, é a imagem que a câmera está vendo. Se por acaso eu vir e arrastar minha câmera para trás, vocês podem ver que a imagem aqui vai mudando também, ó. E aqui é só ir ajustando. A gente consegue ajustar aonde a gente quer que a câmera fique. E do outro lado a gente tem essa prévia da visão da câmera. É só ir posicionando de acordo com o ângulo que eu quero, o ângulo que eu desejar. Aqui, por exemplo, está pegando bem legal. Mas para ficar um visual mais interessante, né, como o guarda-roupa é um móvel alto, eu vou colocar a câmera um pouco mais baixa e virar a câmera um pouco para cima. É só colocar ela um pouco mais baixa e rotacionar assim, ó, dessa forma. Para dar aquela ilusão de móvel alto, vou aumentar aqui agora a visão da câmera, colocar no modo de renderização para ficar um negócio bem mais realista. E olha aqui como tá bonito o nosso guarda-roupa, hein? Aqui no canto, galera, nas configurações de render, eu fiz todo esse processo na renderização Eevee. Se você clicar aqui, você consegue ver que tem alguns modelos diferentes de renderização. O Eevee é um equilíbrio, a gente tem uma qualidade legal e bem leve para renderizar. Se você quiser aquela qualidade bem mais realista, você consegue colocar também no Cycle. Mas essa aqui vai depender muito da configuração do seu PC, porque essa configuração ela pesa um pouco mais, de forma mais realista, porém ela exige mais do computador. Então, se o seu computador tiver placa de vídeo, você consegue vir e ativar também para consumir a placa de vídeo. Eu não vou mostrar aqui detalhes para o vídeo não ficar ainda maior, mas dá para ver que o Cycle tem uma qualidade ainda superior. Mas o Eevee aqui também dá um resultado interessante. E agora sim que eu estou com a minha imagem enquadrada na câmera, eu posso vir aqui em cima e colocar em Render Image.
E aqui está a imagem renderizada do meu guarda-roupa. Se eu quiser salvar no computador, é só clicar aqui em Image, salvar como, ou Save As, porque o meu está em inglês. Vou selecionar uma pasta onde eu quero salvar essa imagem e colocar em salvar, que a imagem do guarda-roupa será salva. Eu aproveitei e fiz também essa pequena animação, né, do guarda-roupa girando, abrindo as portas e as gavetas. Eu não mostrei o passo a passo de eu fazendo essa parte para o vídeo não ficar ainda maior. Isso aqui foi só mesmo uma pequena animação para colocar como demonstração aqui no vídeo. Se vocês quiserem fazer, como eu falei, eu não mostrei para o vídeo não ficar muito grande, mas deixa eu refazer aqui pelo menos a parte dele girando. É só vir aqui nessa linha do tempo que costuma ficar aqui embaixo. Eu ativo a opçãozinha de animação e qualquer coisa que eu fizer, ele vai salvar, ó. Então eu girei e salvei a posição. Agora eu vou deixar a linha do tempo passar e aqui mais ou menos no 80, como exemplo, eu vou dar um giro 360 aqui do guarda-roupa. E ele salvou a posição. Eu solto, ó. Vocês podem ver que ficou uma marcação amarela. Isso quer dizer que ele salvou a posição. Então agora se eu reproduzir, olha o que acontece. O meu guarda-roupa girou. Se eu quiser que ele pule, por exemplo, ele suba e desce. Isso aqui não faz sentido, mas é só de exemplo. Eu vou salvar aqui a posição da altura dele. Olha só, a altura é essa aqui. Então aqui eu quero que ele suba. E aqui eu quero que ele desça. É só um exemplo bem rápido para vocês, né? Olha só. Ele sobe e desce. Eu quero que ele termine aqui em 130 quadros. Então vou colocar o final aqui como 130. Então se eu quiser que depois que o guarda-roupa gire, ele abre as portas, é a mesma coisa. Ele terminou de girar, eu vou vir aqui no Shape Keys e vou clicar nesse pequeno marcador que tem aqui do lado. Isso aqui são marcadores para animação. Se eu clicar, ele vai criar uma marcação na minha linha do tempo, mostrando o estado atual. Aí eu vou deixar passar um pouquinho. Agora eu posso aumentar esse valor, deixo passar um pouquinho e abaixo. Então agora eu tenho uma animação da porta abrindo e fechando. Olha só. Vamos fazer a outra porta também. Vou selecionar a outra porta, vou criar uma marcação, vou deixar o vídeo passar. Agora é só aumentar o valor para que a porta abra. Vou deixar o vídeo rolar e diminuir. Então agora as duas portas vão abrir e fechar, olha. E eu posso fazer isso individualmente com cada parte do meu projeto, com as gavetas, por exemplo. Não basta eu simplesmente vir aqui abrir e fechar, porque ele não vai salvar. Ele só vai salvar se eu vir aqui e marcar do lado, cria esse losango na minha linha do tempo. Aí eu consigo aumentar e depois diminuir, se eu quiser que a porta feche. Então eu tenho essa animação. Eu estou explicando aqui bem por alto mesmo, porque o foco do vídeo era mais explicar a montagem do guarda-roupa, a modelagem. Mas, como eu imagino que alguém possa ter essa curiosidade, né, já que eu fiz esse exemplo, eu estou explicando aqui para vocês. Nas configurações de renderização, eu gosto de deixar aqui como FFmpeg vídeo, na renderização, para salvar como vídeo, no caso. Aqui no Output, eu deixo como 24 frame, resolução 1920 por 1080. Output, aqui embaixo o codec está como H.264, alta qualidade. Aqui também eu seleciono a pasta onde eu quero que ele fique salvo, como é possível também fazer esse tipo de animação. E para renderizar é só vir aqui em cima e em vez de clicar em Render Image, eu vou vir em Render Animation, que ele vai começar a renderizar quadro por quadro do meu projeto. Aí aqui é só esperar um pouco, a demora vai depender muito do projeto. Vai depender do renderizador, aqui no caso como eu estou usando o Eevee, é um pouco mais rápido. Se fosse o Cycle ia demorar bem mais. E vai depender também da quantidade de frame. Aqui como não tem muito, né, um videozinho curto, não vai demorar muito. E também não tem muitos polígonos, né, não tem tantas faces. Não tem tanta iluminação, efeitos de reflexo. Tudo isso influencia na demora da renderização final. E pronto, galera, a renderização foi finalizada e o vídeo foi salvo lá na pastinha que eu escolhi. Olha só o arquivo final. Uma animação bem aleatória de um guarda-roupa pulando, mas ficou aí como exemplo. E agora sim, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui!